Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, da administração científica. Na verdade, a gente fala das escolas da administração. Alguns anos atrás não se ouvia falar em administração. É algo novo, relativamente novo, né? E que a gente começou a, na verdade, está passando por um processo ainda de melhoria, de novas ferramentas, novas ideias, né? Então, assim, a administração ela passou por várias fases, tá? E é isso que a gente aprende aqui, desde onde tudo começou até algumas pessoas, alguns personagens importantes aí nessa questão, né, da evolução da administração, tá? Então a gente tem aqui, ó, as modificações no sistema de produção na era industrial, na revolução industrial, elas foram os embriões de uma segunda grande revolução, que é o desenvolvimento da administração científica, que aconteceu no fim do século XIX, tá? Então aqui ele fala que até o século XIX a produção industrial ela era assim, ó, guardava muitos resquícios ainda do trabalho, meu celular não para, do trabalho artesanal, tá? Então assim, era uma mistura, né, do trabalho artesanal com a manufatura, com a maquinofatura. Eles ainda não tinham achado o seu ponto ainda de trabalho, tá? Não tinha um padrão de qualidade estabelecido. Cada peça que era produzida variava, né? Variava o tempo de produção, variava o custo, variava o formato, enfim, tá? E aí a gente começa a ver algumas coisas que foram se modificando e que foram introduzidas através desse tempo que a gente conhece como administração científica, tá? Nesse ponto a gente tem um dos homens importantes aqui, que é Taylor, tá? O que cai na prova a respeito de Taylor, por exemplo? A gente vai ver mais adiante que ele tem os princípios, tá? E geralmente o que cai é relacionado a esses princípios. Quem foi esse cara, né? Ele é o pai da administração científica. O nome dele é Frederick Winston Taylor. Ele nasceu em 1856 e faleceu em 1915. E ele se dedicou muito à questão da produção, tá? Então, Taylor tinha como foco a produção. Daqui a pouco a gente vai ouvir falar de Fayol e vai entender um pouquinho mais. Então, Taylor, o foco dele é a produção, tá? Ele queria modernizar os processos de trabalho na indústria e ele tem um livro bastante conhecido que chama Princípios de Administração Científica, e isso é bastante utilizado para quem cursa uma faculdade de administração, vai ter aulas falando sobre isso, tá? O que mudou com esse cara aqui, com o Taylor? O que mudou com ele? Vamos ver. Veja a seguir as principais modificações que ele introduziu no sistema de produção. Então, olha só, observe essa imagem aqui. Jorge, você vai carregar aquelas toneladas de caixa. Então, o que o Jorge é? Um cara forte, um cara alto, que tem condições de carregar bastante peso, né? Baseando-se na aparência dele, a gente considera isso. E o outro magrinho, menorzinho, foi lá, e eu, chefe, eu posso ajudar? Então, vamos entender melhor o que ele quer dizer com isso? Esses são os princípios que eu falei para vocês, tá? Então, uma das coisas que o Taylor implementou foi a especificação de tarefas e a alocação de profissionais de acordo com as suas habilidades, tá? Então, ele fazia o desenho das tarefas conforme a pessoa tinha maiores condições de realizar, sendo ela pela força física ou mesmo por algum tipo de habilidade que ela tivesse, tá? Outro princípio,
a padronização de ferramentas e processos de trabalho. Então, ele trabalhou de forma que houvesse uma regularidade, tanto na qualidade quanto na especificação dos produtos. Então, assim, ele acreditava que as ferramentas que iam ser usadas e os processos de trabalho deveriam ser padronizados para que o resultado também fosse. Então, ele até cita aqui que hoje a gente consegue comprar lâmpadas, canetas, entre outras coisas que são idênticas por conta do que Taylor começou a desenvolver e os seus seguidores que deram continuidade a esse trabalho, tá? Ele também tinha o princípio do estudo de tempos e movimentos. O que é isso, né? Era algo que ele fazia em observação. Então, ele estudava o tempo e os movimentos dos seus processos de trabalho. E aí ele definia, né, o que era mais eficiente, ele definia, através desse estudo, dessa análise, dessa pesquisa de observação empírica, o que era melhor fazer. E aí ele mensurava, por exemplo, um operário padrão, né, e que executava as tarefas no tempo ideal, tá? Esse tempo ideal, é claro que sempre era o menor possível. Afinal, imagine quanto dinheiro eles não gostariam de lucrar quando tudo começou aí a respeito dessa época, né, da Revolução Industrial, onde o capitalismo começou a pegar forte, tá? Ele também trabalhava com este princípio aqui, que era estabelecimento da supervisão. Deixa eu grifar aqui para vocês também. Então, assim, ele trabalhou bastante na questão da importância do papel de administradores e de supervisores, tá? Nas funções administrativas. Tanto é que existe, né, os princípios da administração, e entra aqui dentro dessas funções administrativas que a gente vê aqui, ó, que foram princípios criados por Taylor, né, que a gente conhece hoje como PODC. Deixa eu colocar para vocês aqui na luzinha, tá? Mas ele que começou com tudo isso. A princípio, ele chamava de funções administrativas, ou seja, aquela pessoa que estava na linha de frente, ela necessitava planejamento, organização, liderança, coordenação e controle. E isso hoje se resume no PODC, tá? Que a gente chama, peraí, deixa eu só colocar aqui para vocês, a gente chama de princípios da administração de Taylor, criados por Taylor, que são esses daqui, ó. O PODC, que é planejar, organizar, dirigir e controlar, são funções da administração. Todo mundo precisa saber isso. Cai na prova? Não. Geralmente não cai, né? Mas é algo importantíssimo para quem é da área de gestão, ok? E aí, por último, aqui a gente tem os sistemas de incentivo por remuneração, que Taylor também colocou, que era pagamentos, né? Com o intuito do quê? De aumentar a eficiência e o desempenho dos trabalhadores. Então, ele incentivava os seus trabalhadores através da remuneração. Dava um prêmio, pagava algo mais, enfim. Aí a gente tem a questão das críticas a esse modelo. Amanhã eu vou disponibilizar para vocês o link de um trecho desse filme que tem no YouTube. Eu não sei se vocês já assistiram, creio que alguns até assistiram, aonde Charlie Chaplin faz uma crítica a esse processo de trabalho que Taylor implementou. Por quê? Porque era um processo extremamente repetitivo, aonde os homens acabavam sendo equiparados às máquinas
e eles tinham que executar a mesma tarefa repetidas vezes ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses e até ao longo de anos. Então, isso gerava um grande esgotamento nesses funcionários e também, né, fora os problemas de saúde que eram adquiridos, por exemplo, como uma lesão por esforço repetitivo, tá? Nesse filme, Charles menciona que essa frase, ó, não, Charles Chaplin, né? Não sois máquina, homens é que sois. Então, uma reflexão a respeito de que Taylor sugeria que os seus colaboradores, que os colaboradores da era industrial, trabalhassem tanto quanto trabalha uma máquina, tá? Então, olha lá, ele vai falar um pouquinho das críticas. Então, ó, equipara os homens a máquinas, reduzindo as possibilidades de criatividade ou mesmo inovação. Retira o sentido do trabalho, limita as atividades diárias, a tarefas simples e repetitivas, é isso mesmo. A pessoa ficava colocando parafuso o dia todo e não tinha outra função a realizar. Né, e elas eram totalmente desvinculadas do resultado final. Eu não enxergava o meu produto acabado, enxergava apenas aquele parafuso que eu estava colocando naquela peça. Desumaniza os processos de trabalho, minimizando a possibilidade de motivação e realização com o que se faz. Imagina, você passar anos colocando um único parafuso numa peça no mesmo lugar. Né? Então isso realmente diminui muito a questão da realização profissional e também da motivação. E aí ele fala, ó, um exemplo dessa alienação é que na linha de produção um funcionário tem a única função de colocar uma determinada peça num brinquedo, por exemplo, as rodas de um carrinho. Ele faz somente isso o dia inteiro e ele não reconhece o valor do trabalho quando ele vê o resultado final. Ele nem vê o resultado final desse produto, ok? Um dos outros homens bastante importantes nessa questão da escola da administração foi Henry Ford. Ele nasceu em 1863 e faleceu em 1947. Ele é um homem bastante conhecido, também faz parte da administração científica. Todo mundo que ouviu falar num carro Ford já ouviu falar desse homem, né? Ele iniciou fundando a montadora de Ford, montadora de automóveis Ford, que existe até hoje, é uma empresa americana, e isso foi um grande marco para a administração, tá? Então vamos ouvir falar um pouquinho aqui de Ford. Ele fala a respeito do carro, né? Ele revolucionou o mercado, por quê? Porque ele criou um carro, ó, ele tinha o grande desafio de produzir uma quantidade suficiente e com preço acessível para o maior número de pessoas que pudesse consumir bens e não apenas os ricos. Então esse era um grande desafio. Eles não podiam só pensar em quem era rico e tinha condição de comprar. Eles tinham que ampliar esse mercado, até porque com isso o lucro, né, a lucratividade ia aumentar muito. Então Ford revolucionou o mercado porque ele criou um automóvel, olha que interessante, né? Que é o modelo T. Ele era suficientemente barato para que fosse comprado pela classe média, tá? Então houve um boom muito grande no mercado e muitas pessoas passaram a poder consumir o automóvel, que era um produto exclusivamente para quem tinha um alto poder aquisitivo, tá? Vou disponibilizar também para vocês um link de um vídeo no YouTube que mostra uma linha de produção dos carrinhos aqui da Ford há muitos anos atrás e como é hoje, né, o exemplo de uma das montadoras com toda a tecnologia a seu favor, tá? Ford então aplicou os princípios de Taylor, então ele iniciou o seu trabalho usando os princípios de Taylor, né? E aí ele incrementou com as suas próprias estratégias, tá? E aí ele conseguiu popularizar aquilo que hoje a gente chama de produção em massa. O que é a produção em massa? É eu fazer inúmeras quantidades daquele produto, todas iguais, no mesmo padrão,
tá? E a frase bastante conhecida que Ford disse foi: você pode escolher a cor do seu Ford T desde que seja preta, né? Uma frase épica. Então, ou seja, ele tinha uma linha de montagem que fazia uma quantidade muito grande de carros, todos iguais, para que ele pudesse ganhar tempo, reduzir custo, né? E com isso vendê-los também num preço que fosse acessível para o pessoal ali da classe média, tá? O produto ele era padronizado, olha só, que é algo importante que a gente está falando, né? E ele usava o mesmo material, tinham operários fazendo uma única tarefa que era repetitiva, o dia todo usando as mesmas peças, os mesmos processos, e o custo era o menor possível. Como isso, ele teve o resultado de milhares de carros iguais produzidos com eficiência, rapidez e baixo custo, como a gente vê no texto ali. Ele foi o primeiro carro que foi vendido, né, para um grupo maior. Então, as pessoas com menor poder aquisitivo puderam comprar um Ford T, tá? E o que o Ford trouxe de princípios, né, para a administração? Então, a gente tem o princípio da intensificação, que era qual? Diminuir o tempo de produção de cada unidade com a aplicação imediata de equipamentos e matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado. Eu produzo algo rápido, utilizo uma matéria-prima mais em conta, padronizo isso e rapidamente eu já estou com esse produto à disposição do cliente. Daqui a pouco eu volto nesse vermelhinho aqui. Princípio da economicidade. Reduzir ao mínimo o volume de estoque de matéria-prima em transformação. Trabalho com estoque pequeno, né? Então, assim, o meu fabricante de carros, ele não vai ter produtos parados no pátio por tempo maior do que o necessário. Ele vai ter uma rápida movimentação desse estoque, tá? Princípio da produtividade. Aumentar a capacidade de produção do trabalhador por conta de como é que ele faz isso? Ele especializa o pessoal, ele faz só aquilo, então ele começa a saber fazer aquilo muito bem, ele começa a fazer aquilo mais rapidamente. Também a questão da linha de montagem, que o cliente, o profissional ali, o funcionário não precisava se deslocar para montar o carro, mas sim a linha de montagem é que se deslocava até ele, tá? Então, com isso, economizava tempo e também gerava lucros. Como resultado das... deixa eu voltar naquele vermelhinho ali, só pra gente passar alguns conceitos, ó. Teve benefício? A produção industrial gerou benefícios? Né? Quais foram esses? Com certeza gerou, vamos lá? Padronizou a qualidade dos produtos, que é aquilo que a gente falou, eu quero comprar um tênis igual ao seu, mas eu quero igual ao seu, eu não quero que o meu venha com o símbolo de ponta cabeça, ou que ele tenha um tom de cor diferente, entenderam? Permitiu produzir em série muitas unidades, né? Isso ganhava tempo, reduzia custo, aumentava a lucratividade e, consequentemente, ali, né, como eu volto a repetir, reduziu os custos de produção, tornando os produtos acessíveis a uma classe que antes não tinha acesso aos produtos, né? A muitas pessoas, tá? Então, aqui ele fala em relação a esses representantes, né? Eles que proporcionaram aí essa questão desse mercado que a gente tem hoje, produzindo milhares de produtos, né, com uma quantidade muito boa, tá? E eles fizeram parte daquele tempo, naquela época que eles estavam inseridos, eles proporcionaram boas mudanças e essas mudanças são utilizadas até hoje, tá bom? Vou parar aqui e já volto no próximo vídeo com a continuidade aqui na página
148.